Vamos iniciar a meditação da Palavra de Deus nesta oportunidade que é nos concedida. Vamos continuar meditando aonde estamos meditando no Evangelho de Lucas, capítulo 16 adiante. O mordomo infiel, ele não tinha de nada de se reclamar e nem atribuir a ninguém o que aconteceu com o seu emprego diante daquele homem rico. Ou em outras palavras, ele perdeu, ele foi despedido do seu emprego e ele não tinha condição para justificar, atribuir a ninguém por perder o seu emprego. Ele trabalhava para aquele homem rico, tinha o seu emprego, mas ele não honrou, ele não fez como deveria fazer. E a gente precisa ter cuidado, porque conhecer a Deus, conhecer a justiça de Deus, já que a gente estuda para isso, tanto na vida espiritual como na vida secular neste mundo, para a gente adquirir conhecimento, capacidade, entendimento, habilidade para prestar um serviço, seja um serviço a Deus, seja um serviço na comunidade, seja um serviço na empresa, seja onde for, a gente fazer como deve ser feito. Porque senão, como aconteceu com o mordomo, acontece, isso é uma palavra, aconteceu com ele e vai continuar acontecendo como tem acontecido na história da humanidade. Mas estamos diante de uma situação que é um alerta, é uma advertência para a gente. A gente gosta quando a vara ou quando o castigo de Deus desce sobre alguém, principalmente aqueles que a gente não vai com a cara deles, aqueles que a gente não gosta, né? Tem isso. Aqueles que a pessoa não topa de frente. Felizmente tem essas coisas, né? E a gente acaba se gloriando, até comemorando. Vou dizer a gente porque a gente, para não ser radical como muitas pessoas dizem. Mas a gente precisa conhecer o Deus de justiça. O Deus que não leva para casa injustiça. O Deus que não se agrada de injustiça. O Deus que vê todas as coisas e ouve todas as coisas por toda a terra. Não diga nada, a Bíblia diz, não fale mal nem do rei, nem do príncipe, porque o passo voará e dará notícia da sua palavra. Tem muita gente que lá na presença é uma coisa, lá no emprego, na frente do patrão, mas na ausência, quando dá as costas, cuidado que Jesus está vendo e Ele é justo. Conhecer a Deus não é ficar, eu conheço a minha religião, eu sou isso, eu sou aquilo, ficar se avaliando a si mesmo como os fariseus faziam com os seus pretextos. E foram sempre corrigidos por Cristo, com uma palavra de exortação e de repreensão. Porque sempre a Bíblia diz, quem não quiser ser repreendido, faça direito, viva direito.
Fala o que deve falar e o que não deve fica calado. Não entra onde não deve entrar. Não te mete na vida alheia, não te mete no emprego alheio. A gente gosta disso. Tem uns que gostam desta coisa. Até sai procurando. Viva como um homem de Deus. Vivamos como um homem de Deus. Viva como uma mulher de Deus. Viva como um cristão de Deus. Honrando aonde Deus lhe botou, onde Deus lhe colocou. A Bíblia diz que Daniel, escravo, foi levado como escravo para o governo, para aquele reino de Nabucodonosor, mas ele foi fiel ao seu serviço, foi fiel ao seu Deus. E ele chegava sempre no momento certo, e ele não era só dedicado na vida espiritual. Portanto, que quando perseguiram ele, procuraram defeito, procuraram algo nele e não encontraram. Porque tem gente que fica assim, Jesus sabe o meu coração, Deus sabe quem eu sou. É claro que Deus sabe. Senão ninguém vai te deixar ninguém empolgado não. O que Deus não sabe? Deus conhece até antes que a gente existisse, Ele sabe. Tu vai se avaliar, se justificar, errado até, fazendo uma coisa errada até, se metendo onde não deve se meter e não quer receber a exortação, a correção, aí para se justificar fica dizendo, Deus sabe o meu coração. Todo mundo sabe que Deus sabe, rapaz. Todo mundo sabe. Aliás, quem tem conhecimento, quem tem entendimento, quem tem sabedoria, quem conhece a Jesus, nem diz isso. Porque se eu tiver certo, Jesus sabe. Se eu tiver errado, Jesus sabe. Se eu estiver me justificando, Jesus sabe. Jesus sabe tudo. Não precisa a gente querer justificar para ele. Então, o mordomo, já chama mordomo infiel. Pega o tema do capítulo. A parábola do mordomo infiel. O que é uma pessoa infiel? Pessoa que não é justo, que não é leal. Quantas pessoas são inleal à amizade do seu próximo? Às vezes a pessoa de bom coração, de boa mente, coração puro, e a pessoa com maldade. Na frente uma coisa, por detrás outra. Deixe de ser covarde, rapaz. A Bíblia diz que Deus não se agrada dos covardes. Seja leal, sejamos leal, sejamos que somos diante de Deus e perante as pessoas. Quantas pessoas que trama, que isso é engano. E vou lhe dizer uma nesta oportunidade, não pense que não se dá para se perceber, não, que se dá. Só o tolo, só o nécio, só o bobo que não percebe, porque quem é bobo, quem é nécio não vê nada, mas nem todo mundo é igual. Se a pessoa não perceber, não conhecer pelo espírito de sabedoria, ainda tem Jesus que revela. Porque foi assim que Deus disse a Moisés, o que for para os anciões, eles resolvem, Moisés. O que for para ti, que não tiver condição de usar ancião, tu resolve. E o que tu não resolveu, eu te revelo, Moisés. Eu revelo no meio do povo, Moisés. E Deus ainda é assim. É o que alegra a gente. Deus ainda é assim. Ele não mudou e nem vai mudar. Então foi manifesto o que o mordomo estava fazendo. Quem sabe, em outras palavras, ele podia dizer assim, tá bom aqui, eu estou com meu emprego, estou ganhando meu salário, estou desviando, estou tendo uma renda extra e nunca vai ser descoberto e nunca ninguém vai saber. Vai nessa para tu ver. Vai nessa para tu ver. Vai assim para tu ver uma coisa. Existe um Deus, cujo Deus está no trono e reina com justiça ao pobre, ao rico, ao cego, ao surdo, ao aleijado, ao branco, ao moreno e assim a todos. Ele sempre fez, faz e fará justiça. E se não quiser ser pego pela justiça de Deus, arrependemos enquanto é tempo e endireitamos, botamos tudo em ordem, aquilo que está fora de lugar, fora de ordem. Até a próxima. Se Deus quiser e Ele permitir, queremos estar aqui compartilhando Bíblia,
Bíblia, Bíblia, Bíblia.